Voltei do plantão com o corpo todo pedindo cama e a cabeça cheia de nomes e horários. 26 horas em cima de sapatos que não me pertenciam, cuidando de gente que, por alguns minutos, precisava mais do que eu. Eu dava o que tinha, mesmo cansada. Entrei pela porta e o primeiro cheiro que me recebeu não foi o do café que costumo deixar ameno no fogão, nem o de roupa limpa. Era o cheiro novo de algo comprado, envolto em plástico. Aquele perfume de loja que anuncia "foi trocado. Algo mudou aqui". No meio da cozinha, a geladeira nova brilhava como se fosse estrangeira naquele canto que eu guardo há 40 anos. Tinha um pequeno adesivo amarelo no puxador, com um nome escrito com caneta esferográfica: Verônica. Senti as pernas tremerem. Uma geladeira não resolveria o que eu já vinha sentindo há meses, o frio da casa crescendo da maneira mais sutil possível. Não foi só a geladeira. Aos poucos fui percebendo as pequenas invasões que tinham virado rotina, etiquetas nas tampas das marmitas, o meu café com uma etiqueta, os potes de shampoo com o mesmo bilhete. Cada etiqueta dizia, em letras cortantes, Verônica, como se a minha casa tivesse se transformado numa pensão, cujo dono dela se lembrava de assinalar o seu território. Me sentei na cadeira da cozinha tentando juntar as forças para rir. Rir do quê? Do absurdo? Da falta de vergonha? Eu sempre fui direta. Talvez por isso aquilo me doía tanto. Etiquetas são humilhação ambientada, um aviso que se instala devagar e vai comendo sua dignidade. Lembro do cheiro do meu jaleco ainda no cabide, o tecido molhado de suor e cloro, e da sensação de que enquanto eu salvava vidas, alguém dentro do meu próprio lar tratava minha presença como um incômodo. Não era só a geladeira. Era essa sensação de que eu estava ficando pequena, invisível. E quando a violência é velada, as palavras se tornam as novas agressoras. Falas colocadas no ar para que você as escute de raspão. Comentários soltos que você encontra no seu próprio café da manhã. No dia seguinte, tentei conversar como se nada tivesse acontecido. Falei com o Damião assim que o encontrei, na sala, o olhar fugidio como sempre que se trata de situações que pedem firmeza. A voz dele parecia pesada. "Mãe, eu não sabia que você ia demorar tanto", ele disse, e eu notei que evitou olhar para a cozinha. "Demorar quanto?", perguntei, tentando não mostrar o quanto a garganta me apertava. "Ah, você sabe", falou rápido, como se quisesse fechar o assunto. "Verônica trouxe umas coisas novas à geladeira e colocou umas etiquetas para organizar. Achei que você ia gostar." Achei que eu ia gostar. Palavra vazia. Aquele achei tinha o gosto amargo de quem tenta justificar o injustificável. Falei com a Verônica quando a vi. A troca de olhares foi rápida, sem cordialidade. Ela sorriu uma falsidade que parecia desenhada. "Trouxe coisas novas, mãe", disse ela com uma voz estudada. "Agora está tudo mais organizado, né? Você deve estar cansada." A casa tá ficando uma maravilha. Maravilha para quem? Para quem marca cada coisa como se fosse um item de uma loja? A cozinha passou a ser uma exposição de nomes. E menosprezo também tem formas. Comentários sobre minhas roupas antiguinhas, observações sobre meus horários de sono, sugestões muito claras de que eu deveria desacelerar, porque afinal, com minha idade, como se o meu cansaço fosse um crime e não o resto da minha vida. Não reclamei naquele dia. Trabalhei meu silêncio como se fosse uma proteção. Ainda não tinha a prova que me permitisse agir sem ser taxada de histérica. Mas comecei a tomar notas. Pequenas coisas. Uma consulta marcada por Verônica sem me avisar, uma solicitação no meu nome para uma entrega, uma lembrança que desaparecia do meu bolso. A paciência estava no limite. E paciência não é tolice, é cálculo. Na rua, encontrei a Patrícia, minha colega de turno, que percebeu a expressão e sentou comigo num banco curto. Patrícia sempre foi direta, o tipo de amiga que dispersa as palavras sem medo. "O que houve, Spi?" Ela me chamou de Spi desde que éramos jovens e dividíamos plantões noturnos. "Geladeira nova, etiquetas e um monte de frases mansas", respondi sem rodeios, e a sensação de que a casa vira um lugar onde eu tenho que pedir licença para existir. Patrícia me olhou com os olhos claros e mastigou a ideia. "Não é só desorganização, isso é tomada de território.
Sabe como é? A pessoa chega e vai anexando tudo. Você não pode deixar. Tem que registrar as coisas, fotografar, sugeriu, o costume de amiga prática falando mais alto. Você é uma mulher de saúde, tem resiliência, mas também tem direito à sua casa. Era um junta de forças que eu precisava ouvir, o empurrão para que minhas suspeitas não virassem paranoia. Voltei para casa com a sensação de que não estava sozinha, mas o cansaço me pegava de jeito. As semanas seguintes foram um acúmulo de provas pequenas, gestos sutis que somados formavam um padrão. Latas de feijão que eu tinha comprado e que desapareceram, meu cobertor materno dobrado num canto como se eu não tivesse acesso a ele, receitas que sumiam da minha bolsa. Eles diziam que era distração minha. Eu passei a documentar, fotos, datas, horários, porque memória de idosa não é o mesmo que mentira, e eu sabia que se fosse levar isso adiante precisaria de algo mais contundente do que a minha lembrança. Num domingo, ao abrir uma gaveta do quarto do Damião, já vinha revirando gavetas nos últimos dias, procurando um documento que provasse a hipótese de que algo estava sendo tramado, encontrei um papel amarelo dobrado. O coração acelerou. A etiqueta não tinha sido colocada por mim. Era um pagaré, com a assinatura do meu filho e um valor apontado em letras, poucas, mas claras, comprometendo a casa como garantia. Tive que me apoiar no batente da porta para não cair. Não é que eu não confiasse no Damião. Eu sempre o quis ver feliz. Mas uma assinatura numa folha que transformava o que me pertencia em moeda de troca era outra coisa. Era traição, que vinha com sotaque de cordialidade. A folha mencionava outro credor em letras pequenas. Não podia provar que era ilegal, mas dava um traço do que vinha acontecendo nos bastidores. Anotei a data e fotografei com o telefone, a mão tremendo. Guardei a folha no bolso do meu avental. Não queria confrontar nada naquele momento. Precisava pensar. A essa altura, as conversas com o filho tinham virado curtas e pontiagudas. Ele sempre tentou explicar com voz baixa. Mãe, não é como você pensa. É só um empréstimo e a gente ia cuidar de tudo, explicou, tentando sorrir. Empréstimo com quem, Dan? Quis saber. Você assinou um documento usando a casa como garantia. Me diga, por favor. Ele abaixou a cabeça, as linhas da face dele marcadas pela culpa e pelo medo. Não era apenas a assinatura, haviam mensagens que eu vi de relance no celular dele, quando, por descuido, a tela acendeu e a notificação apareceu. Vamos vender a casa quando a senhora partir. As palavras me cortaram como navalha. Não podia contar com aquela pequena luz de tela como prova formal, mas eram pistas. No fundo, eu sabia que tinha que agir com cuidado. Inimigo que se alimenta da sua fraqueza não perdoa ruídos. Fui com calma, como se um movimento brusco pudesse fazer ruir o castelo de areia que eu ainda sustentava com paciência. Certa tarde, vasculhando numa caixa de lembranças, porque eu tinha esse hábito de não esquecer presentes e fotos, abri o porta-joias que guardava as poucas peças que me restavam. Um brinco que ganhei do meu pai no meu aniversário de 20 e poucos anos, um anel que era herança de família, uma pulseira simples que nunca tirei. O estojo estava vazio. As pedras pareciam ter evaporado. Um frio profundo me atravessou. Procurei embaixo do colchão, dentro de malas, no fundo da gaveta. Nada. O vazio era literal, uma dor materializada. Sentei-me no chão e segurei o estojo, como se nele vivesse mais que metal. Vivia história, memória, minha mãe que já não estava mais, a infância em que pendurava pulseiras de cores vivas. Perdi o ar por um segundo e pensei em todas as vezes que eu havia me colocado em segundo plano para proteger quem eu amava. Como dói perceber que o amor pode ser usado para justificar a avareza. Não deixei que o desespero me tomasse. No bolso do avental, achei um papel plastificado que não era meu. Era um recibo, com carimbo, indicando a entrega das joias a uma associação. Havia também uma fotografia, a imagem de Verônica sorrindo enquanto entregava um pequeno pacote a uma mulher de semblante sério na porta de um local que parecia um centro comunitário. No verso da foto, em letras que podiam ser de quem quer que fosse, estavam as 3 palavras que fizeram tudo estalar. Você não precisa mais. Você não precisa mais. Era uma sentença que vinha com a suavidade de quem despeja um fim como se fosse um favor. Aquela frase me atingiu como se fosse uma bofetada mal disfarçada.
Quem tinha coragem de dizer a uma mulher de 70 anos que ela não precisava mais de suas lembranças? Era menos do que um gesto, era uma tentativa de apagar minha história. Guardei as fotos no bolso do meu jaleco e fui até a janela. Olhei a rua calma do meu bairro. A casa que construí com as minhas mãos e economias estava sendo redesenhada sem meu consentimento. Pensei em quantas vezes nos turnos frios eu havia preparado um café e pensado em como a vida me dera mais presente do que merecia. Agora, a vida parecia pedir suas dívidas de volta, de uma maneira que não aceitava nome de mãe como pagamento. Liguei para Luzia, minha irmã, e contei tudo. Luzia fez uma pausa longa do outro lado da linha, como se repercutisse cada palavra. Guarda tudo, disse ela com voz firme. Fotografa cada etiqueta, cada coisa fora do lugar. Imprime essas mensagens, esse recibo. Você já fez bem em não fazer escândalo. Agora é hora de juntar as provas. A orientação foi simples e precisava ser seguida. Não por medo, mas por estratégia. Testemunha, prova, documentação. Não porque eu queria machucar o filho, mas porque queria salvar o que era meu. A justiça, entendi, é uma ferramenta que serve aos que conseguem empunhá-la com clareza. Passei a noite digitando no meu caderno as datas, salvando imagens em pastas no telefone, pedindo a dona Consuelo, a vizinha que sempre teve um olho aberto e um ouvido disposto, que confirmasse se tinha visto alguém levando caixas no dia tal. Dona Consuelo veio, como sempre, com seu jeitinho de porta-voz do bairro. Vi a Verônica saindo com uma caixa, disse ela, com as mãos calejadas cruzadas. Parecia leve, mas levava um saquinho pequenininho, sabia? Perguntei nada, não me meto mais do que a conta, mas achei estranho. Pequenas confirmações que antes eu poderia ter escutado como mexericos, agora elas eram fios que iam compor um tecido maior. Dias de investigação caseira se seguiram, prints de conversas, fotos das etiquetas, o pagaré, fotos da geladeira, testemunhos. Cada vez que juntava uma peça, sentia um alívio tímido, uma segurança que me permitia respirar mais fundo. Havia um arquivo emergendo, um dossiê que poderia ser levado a alguém que soubesse a linguagem das soluções formais. Mas aquela frase seguia me coitando. Você não precisa mais. Dava vontade de gritar que eu precisava de tudo, de respeito, de memória, de meus anéis e, sobretudo, de minha casa. A vida inteira de trabalho, os turnos e as contas pagas com meu suor. Era preciso responder, e eu precisava planejar. Na cozinha, comecei a reorganizar minhas coisas. Passei o sábado catalogando o que restava de valor sentimental e material, as fotos engavetadas, as cartas de amigos, as correspondências antigas. Coloquei tudo em caixas rotuladas com meus próprios dedos, escrevendo com clareza. Não era só organização, era recuperar o meu lugar por meio da ordem. Tentei conversar com Verônica mais uma vez, ao telefone. Ela atendeu com a voz controlada. Mãe, não é para tanto, ela disse, e eu ouvi na frase a tentativa de minimizar. Nós só organizamos a casa para você ficar mais confortável. Achei que, não sei, que você gostasse. Gostaria de ter sido consultada, respondi, com calma. Não de ser marcada como se fosse um objeto. Ah, mas você entende, mãe. É que às vezes você se complica com as coisas. Não pensei que fosse problema. E depois, quase que murmurando, olha, a gente tá tentando te poupar de preocupação. Poupando. Palavra que carrega carinho, mas também uma mão que tira. Eu queria proteger minha paz, não ser poupada dela. Desliguei e fui para o quarto recolher um casaco antigo. No bolso, o recibo da doação me queimava como brasa. Houve um momento em que o Damião me olhou com olhos tão cheios de remorso que meu peito cedeu. Ele não era mau. Era um homem confuso que escolheu atalhos. Eu o reconhecia. Era o garoto que eu embalava para dormir quando a febre vinha. O rapaz que me trouxe flores na primeira vez que viajei. Mas amor não substitui responsabilidade. E eu precisava que ele aprendesse a arcar com as consequências de seus atos. Numa noite, sentei no sofá e escrevi uma carta. Não uma carta formal de processos, apenas uma carta com palavras que se pareciam com limites, que eu não aceitaria que pessoas decidissem por mim, que eu exigiria respeito,
que certas decisões, feitas por terceiros sem meu consentimento, teriam de ser revistas. Ao terminar, dobrei o papel e coloquei-o sobre a mesa de centro, onde todos pudessem ver. Queria que a mensagem fosse vista sem que eu tivesse que gritar. No dia seguinte, encontrei uma foto impressa sobre a mesa. Uma imagem do porta-joias vazio. Verônica tinha deixado aquilo ali, como provocação ou como desdém. Ela me esperava. Quando a vi, não pude evitar que a vontade de apontar e acusar explodisse, mas me contive. Olhei para ela e disse apenas: "Por que fez isso? Fiz o que achei melhor", respondeu ela, sem pestanejar. "Você não precisa dessas coisas, mãe. São só objetos. São minhas memórias", falei, e senti as palavras saírem firmes. "E eu tenho direito sobre elas. Não é algo pessoal", respondeu Verônica, com indiferentismo ensaiado. "Foi um gesto de caridade. Pensei que seria o correto. Gesto de caridade." Palavras que caíam como camadas de verniz sobre a crueldade. Havia também, no seu tom, uma certa certeza de quem toma as rédeas do lar sem ser convidada. Achei ali, de novo, a evidência. Uma foto, um recibo carimbado, a frase, colocada como justificativa, como se fosse um atestado de cuidado. Era a hora de decidir. Não queria que o caminho fosse o mais áspero, mas era imprescindível assentar limites com firmeza. Eu começava a enxergar que o silêncio tinha servido para que as coisas progredissem. Se eu quisesse que a casa permanecesse minha, teria que transformá-la, com calma, em algo protegido. Passei o fim de semana em diligências domésticas e conversas que alimentavam o meu arquivo de provas. Fotografei o recibo, levei as imagens para a Patrícia ver e ela me deu um olhar que misturava ira e cuidado. "Isso é violento", disse ela, e a palavra soou exata. "Não é só falta de respeito, é agressão. Você não precisa aguentar." "Eu sei", respondi, "e não vou mais. Mas também não quero destruir o Damião. Quero que ele se erga." Era esse o ponto delicado. Entre punir e ensinar, eu escolhi ensinar com limites. Não se corrige alguém arrancando tudo, se antes não se oferece o caminho para o conserto. Mas também não se permite que o erro fique impune. No final da tarde, sentei-me à mesa com as provas dispostas à minha frente, o pagaré, os prints das mensagens, as fotos das etiquetas, a imagem do recibo com o carimbo. Tudo aquilo pesava como chumbo, mas era também o esqueleto de um caso. Eu respirei fundo e pela primeira vez disse em voz alta, para mim mesma: "Amanhã eu procuro ajuda." Ao pronunciar, senti uma mistura de medo e alívio. Buscar ajuda não era sinônimo de guerra. Era uma maneira de equipar meu desejo de justiça com ferramentas adequadas. Fechei as caixas onde guardei as lembranças, apaguei as luzes e deixei a casa respirar. Havia uma linha a ser traçada entre o que eu faria sozinha e o que precisava ser delegado a quem entende a linguagem do direito. Mas naquela noite, enquanto me deitava, uma cena da fotografia voltou à minha cabeça. Verônica entregando o pequeno embrulho àquela mulher na porta do centro comunitário, o sorriso dela e, naquela entrega, a audácia de dizer que eu não precisava mais. Não era só roubo material, era uma tentativa de reescrever minha história. Por isso, antes de adormecer, abri o porta-joias vazio mais uma vez, apenas para tocar a caixa vazia, como quem toca uma ferida para verificar se ainda dói. Doeu, mas ao mesmo tempo senti uma chama de determinação crescer. Não pelo anel, nem pelos brincos, mas pela necessidade de que meu lar não fosse devorado por quem quer tomar o lugar que me pertence, e pelo Damião, que ainda precisava descobrir que responsabilidade é parte do amor. No silêncio que veio depois, ouvi a cidade lá fora, com seus barulhos familiares, e decidi que o amanhã seria o dia de fazer algo definitivo, não para ferir, mas para preservar. Guardei as imagens, as mensagens, os papéis e tratei de descansar. Amanhã eu começaria a transformar a dor em ação. Se essa estágia toca algo em você, inscreva-se para acompanhar o que acontece a seguir. Há muito mais por vir. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de passos na casa.
A movimentação anunciava que algo já estava mudando. Havia pressa naquela rotina alheia que não combinava com a minha paciência, e eu sentia que cada gesto de Verônica vinha com uma intenção calculada. Quando desci, encontrei um bilhete feito à mão sobre a mesa. Mãe, a gente vai organizar sua vida. Confie. Vê. A leitura do bilhete me provocou um riso curto, amargo. Confiança, naquele contexto, parecia o recurso de quem toma sem pedir. Resolvi então fazer algo que não havia feito antes: recolher referências, procurar testemunhas. Fui até a casa de Dona Consuelo com os documentos. Ela me recebeu com o seu olhar de sempre, aquela mistura de curiosidade e solidariedade que só os que vivem lado a lado mantêm. Trouxe isso, disse eu, estendendo as fotos. Você viu alguém andando com essas caixas? Viu quando trouxeram a geladeira? Ela folheou as imagens e assentiu devagar. Vi sim, murmurou, e eu vi depois que iam organizar a casa da senhora. Achei estranho, confesso. Tive então a ideia de procurar o centro comunitário onde as joias supostamente foram entregues. Se a fotografia mostrava Verônica entregando algo, alguém deveria lembrar do ato. Não queria criar um espetáculo, apenas confirmar fatos. Ao chegar no local, cerca de 15 minutos de caminhada, falei com uma funcionária que me recebeu com simpatia, mas também com aquela burocracia natural do atendimento público. Como posso ajudar? Perguntou. Vim esclarecer se houve uma doação de joias há algumas semanas, disse diretamente, sem rodeios. A mulher procurou no computador e, depois de alguns minutos, voltou com um papel nas mãos e um olhar que nada prometia nem negava. Aqui consta uma doação em nome de Verônica S., falou, mas os itens foram entregues com recibo e encaminhados para avaliação. Precisamos ver quem protocolou. Pedi para pegar uma cópia do protocolo. A funcionária hesitou, porém concordou em me ajudar a obter uma via simples. Ao ler o protocolo, vi o carimbo e o número do registro. Aquela prova juntava-se às outras, e o arquivo que eu vinha montando começava a ter consistência. A sensação foi estranha, um misto de triunfo e melancolia, como se eu estivesse derrotando, burocraticamente, o que no íntimo doeu. Voltei para casa com o documento e o telefone tocando sem parar. Damião me chamou para conversar, e eu o recebi. Sentei-o na bancada da cozinha, as mãos ainda trêmulas. Preciso saber a verdade, filho, disse, olhando para ele com toda a calma de que meu corpo era capaz. Quem te deu esse conselho de assinar o papel? Quem te falou em vender a casa? Ele engoliu seco. A resposta veio com um fio de voz. Foi a Verônica. Ela disse que era uma forma de resolver as coisas. Ele começou, e a verdade foi se abrindo entre lágrimas. Disse que eu não precisava me preocupar, que ela cuidaria de tudo. As palavras saíram como pedindo perdão. Eu vi no rosto dele o homem que ainda precisava aprender a medir o peso das consequências. Por um momento meu instinto foi proteger, pegar a culpa sobre mim, mas me segurei. Amor que protege sem exigir mudança é conivência. Você vai ter que consertar isso, falei com firmeza. Não só com palavras, com atitudes, com trabalho, com pagamento, com honra. Ele assentiu, quase engolido pela vergonha. E ali, à mesa de cozinha, entre xícaras e papéis, uma decisão se anunciou. Ou ele se recuperava, ou a casa seria transformada em algo que eu não reconheceria mais. Não queria expulsá-lo do coração, apenas das condutas que destruíam. A noite caiu, e eu, sentada diante do porta-joias vazio, pensei na fragilidade das coisas que julgamos eternas. Não havia pressa de vingança, mas havia urgência em restabelecer ordem. Reuni o que tinha de provas e, como quem costura uma peça delicada, comecei a traçar o que seria meu passo seguinte: conversar com alguém que pudesse traduzir essas provas em medidas protetivas. Quando apaguei a luz, a frase "você não precisa mais" ecoou uma última vez. Desta vez sem me abater. Eu precisava sim, de tudo. Precisava da minha casa, da minha memória, do respeito que ainda me esperava. No peito, uma semente de resolução germinava. Amanhã, eu tomaria o próximo passo. Amanhã veio e eu fui. Não foi um gesto impulsivo, foi a materialização de semanas de coleta,
de fotos, de bilhetes e de conversas guardadas em pasta. Levei tudo ao escritório do Dr. Ernesto. Troquei o Lick por doutor porque aqui soa mais natural. Um homem de meia idade com uma expressão que mistura cansaço profissional e firmeza tranquila. A sala cheirava a café e papel e a estante com livros jurídicos me pareceu uma muralha bem colocada entre mim e a confusão que se instalara em casa. Ele pegou cada prova com cuidado: o pagaré, os prints das mensagens, as fotos das etiquetas, o recibo da doação das joias, o protocolo do centro comunitário. Folheou, fez perguntas pontuais, sem pressa. Eu estava nervosa, mas senti que ali, naquelas entrelinhas, havia um método. O senhor reuniu bastante coisa, disse ele por fim, depois de um longo silêncio. Não é garantido um resultado absoluto em nada, mas isso compõe um arquivo robusto para tomar medidas. Tem testemunhas, documentos, fotos, isso pesa. Ouvir que nada era garantido me fez conservar cautela. Ouvir que havia peso nas minhas evidências me deu coragem. Combinei com ele os próximos passos: notificar formalmente os ocupantes, pedir-lhes que desocupassem voluntariamente e, se necessário, seguir com medidas cabíveis. Não perguntei nomes de processos, não por medo, mas por respeito à minha própria determinação de não deixar que o sofrimento virasse vingança. Queria proteger minha casa, não transformar tudo em espetáculo. Enquanto o Dr. Ernesto redigia a notificação, eu senti uma estranha tranquilidade. A sensação de que não estava mais reagindo só com dor, mas com estratégia era boa. Ele fez cópias de tudo, carimbou, assinou. A papelada era uma linguagem que eu não dominava, mas naquele momento ela me soou como um instrumento de defesa. Combinei com ele que a notificação seria entregue pessoalmente. Queria enfrentar aquilo com a minha presença, e não escondida atrás de letras jurídicas. Havia para mim algo de simbólico em colocar um papel sobre a mesa daquela cozinha que tanto conheço. Não queria confronto físico, mas queria que a coisa fosse clara e visível. No dia da entrega, acordei com o coração acelerado, como se fosse a primeira vez que ia a um exame. Vesti a roupa que sempre me fez sentir sólida, uma blusa confortável, um lenço discreto no pescoço, e peguei a pasta. Ao sair, passei pela sala e vi a geladeira, imóvel com seu adesivo amarelo ainda ali. A etiqueta parecia menor, quase frágil, agora que eu voltava num outro lugar de força. Ao bater a porta, Verônica abriu com um sorriso ensaiado que comecei a reconhecer como máscara. Damião estava atrás dela, os olhos inchados, as mãos trêmulas. Notei também os pais dela na sala, Dom Sebastião com seu senho franzido e Dona Jacio a tentar manter um semblante neutro, mas a expressão dela vacilava como folha ao vento. Esperava certa hostilidade, mas havia também uma tensão nervosa na casa. Eles sabiam que eu vinha com algo que não era apenas palavra. Coloquei a pasta sobre a mesa e pedi calma. Entreguei a notificação com voz que tentou manter o equilíbrio, mas que não se escondeu. Aqui estão as medidas que vou tomar se não houver uma solução amistosa, falei. Não quero que ninguém sofra mais do que já sofreu, inclusive vocês. Quero apenas que as coisas voltem a ser claras e que minha casa seja respeitada. Verônica franziu o senho e tentou minimizar. Mãe, isso é exagero, disse ela. A gente só organizou, a gente queria seu bem. Organizar sem consultar é tirar, respondi. E doar o que é meu sem autorização é passar de qualquer limite. Dom Sebastião engoliu em seco. Dona Rocio tentou intervir com a voz mansa. Esperança, a gente sempre quis o melhor. Não é preciso envolver advogados. O tom manso foi uma tentativa clássica de apaziguar sem assumir culpa. Senti o velho instinto de me calar acender, mas havia linhas que eu não podia mais permitir serem cruzadas em nome de boa vizinhança. Respirei fundo e mantive a firmeza. Não estou aqui para humilhar. Estou aqui para pedir que se respeite o que é meu. Damião, sua assinatura neste pagaré é uma responsabilidade. E Verônica, entregar minhas joias sem meu consentimento é um ato que preciso ver reparado. A menção direta ao nome do meu filho fez as paredes daquele cômodo parecerem diminuir. Ele abaixou a cabeça, as mãos sobre os joelhos. Mãe, começou, e a palavra saiu pequena, quebrada. Ajudar não é decidir por mim, cortei, sem vontade de lançar acusações maiores do que já havia. Ajudar é perguntar, é cuidar sem apagar. Houve um silêncio longo.
A notificação ficou sobre a mesa como uma ilha de papel. Diante de mim, as pessoas respiravam de formas diferentes. Algumas com raiva, outras com vergonha, outras ainda com uma espécie de frieza calculada. Eu não queria guerra, queria recuperação. Dias depois da entrega da notificação, a casa viveu uma atmosfera estranha de vigília. Verônica passou a evitar me encarar. Os pais dela visitavam com menos frequência e os vizinhos notaram uma mudança no comportamento dos moradores. A pressão social apareceu de forma silenciosa, como uma corrente que puxa. Mas nem tudo foi simples. Houve quem tentasse me envergonhar em público, sussurrando que eu era exagerada, que a senhora idosa não devia criar problemas. Isso doeu, mas tive amigas, a Patrícia, a Luzia, Dona Consuelo, que vieram, trouxeram café, me fizeram companhia e, sobretudo, ficaram ao meu lado como testemunhas morais. Ter um círculo que não diminui a sua voz é um recurso poderoso. A resposta mais cadenciada veio do Damião. Ele desapareceu por alguns dias e, quando voltou, trazia no rosto uma palidez diferente. Não a de doença, mas a de quem passou noites em claro. Sentei com ele à mesa e ouvi. A história que veio dele não justificou, mas explicou. Dívidas, promessas de pessoas que pareciam ter soluções fáceis e a ilusão de que poderia consertar tudo sem ferir ninguém. A culpa, quando veio, foi profunda. Eu entreguei as joias porque quis resolver algo, disse ele num fio de voz. Achei que se a gente tirasse umas coisas, poderia obter dinheiro para pagar certas contas. Eu sei que foi errado. E o pagarei? Perguntei. Foi um erro. Assinei sem pensar. Achei que seria temporário. Ele estava em ruínas. Eu não queria esmagá-lo com o peso da minha dor. Queria que ele entendesse. Propus um caminho, o reconhecimento público do erro, o compromisso de reparar. Não por vingança, mas por reconstrução. Colocamos no papel um acordo informal, que ele assinou com a mão trêmula. Encontrar trabalho, começar a pagar um plano de parcelas que cobririam, com o tempo, os prejuízos e as dívidas. Ele prometeu. E eu, mãe que vê além do erro, aceitei dar a chance. Mas com limites. Estabeleci regras claras. A casa era minha, as decisões de seu patrimônio seriam tomadas comigo. A convivência só seguiria se houvesse responsabilidade contínua. A transformação não foi instantânea. Nos primeiros dias ele falhava em ligações, sumia por horas. Havia recaídas, pequenas desculpas, tentativas de minimizar. E em uma noite, quando a culpa o atravessou por completo, veio a confissão que me partiu em dois. Dinheiro de fontes duvidosas havia chegado às contas dele. Não vou aqui dizer nomes, nem culpar pessoas que eu não posso nomear, mas a admissão foi suficiente para que ele percebesse que precisava de uma vida diferente. Percebi então que o problema maior não era apenas a nora, e sim a combinação de facilidades e de cedências que permitiram que a situação crescesse. Minha postura firme foi a chamada à mudança. Havia, porém, algo que eu sempre temi, a hostilidade de quem perde poder. Verônica, ao sentir que as rédeas escapavam, intensificou pequenas provocações. Deixava portas semiabertas à noite, retocava etiquetas no lugar onde eu as havia retirado, fazia comentários na frente de convidados. Não era só desrespeito, era um desafio. Nesse clima, uma manhã trouxe uma surpresa. O centro comunitário me telefonou. Queriam conversar. Fui até lá com o receio de encontrar somente indiferença, mas encontrei a coordenadora, uma mulher jovem com a pele marcada por sol e bons propósitos, que me recebeu com sinceridade. Tivemos uma reunião, disse ela direto. Recebemos o material que foi doado. Algumas peças são registradas como de procedência questionável. Pedimos que comprovem a origem. Pedi então que verificassem a foto, o protocolo, o recibo. A coordenadora confirmou que a nota estava ali e que havia um processo interno para checar doações. Não prometeu nada, não pode prometer. Disse apenas que a organização tinha um procedimento e que, se houvesse comprovação, poderiam devolver o que era meu. Aquilo foi uma pequena porta que se abriu, não a certeza de recuperação, mas foi o bastante para que eu visse a possibilidade de ao menos reaver parte das lembranças. Nas semanas seguintes, fui ao centro acompanhado do Dr. Ernesto, que me orientou sobre como proceder para registrar os pedidos e, sobretudo, como garantir que os documentos da doação e do protocolo ficassem formalizados no meu dossiê.
A movimentação fez com que algumas peças aparecessem. O centro encontrou um conjunto de brincos que correspondiam a uma das minhas fotos. Não era tudo, mas era o suficiente para que algo em mim se aquietasse. Eles pediram um documento que comprovassem a origem, coisas como fotos antigas com as peças, descrições, e eu, que guardava cada lembrança, pude apresentar. Ao reconhecerem as peças, a coordenadora disse que tinham uma política de devolução quando a procedência é devidamente comprovada. Não houve promessa, apenas o processo natural de verificação. Fui embora com a esperança controlada e um par de brincos devolvidos em um envelope simples, que me trouxe lágrimas contidas ao retornar para casa. A repercussão desse pequeno progresso foi dupla. Por um lado, fortaleceu meu arquivo. Por outro, aumentou o desconforto interno da família que havia participado do ato. A sensação de que algo se movia contra seus planos gerou reações diversas. Houve insultos velados e tentativas de diminuição, mas também surgiram conversas mais longas, mais dolorosas, em que a verdade saía com face descoberta. Dom Sebastião, de repente, não resistiu e veio até mim uma tarde. Sentou-se e pediu desculpas com voz baixa. Falou em orgulho e medo de perder a face na rua, em família perdida de outro lugar, impressões que eu não tinha como medir. Não justificou, mas assumiu parte do buraco que havia criado. O ponto de ruptura maior veio numa manhã em que tudo explodiu. Eu havia decidido que, se não houvesse um compromisso real de mudança, pediria que as pessoas saíssem da casa. Não queria expulsar ninguém do amor, queria apenas os padrões de convivência respeitados. Quando comuniquei ao Damião que precisava ver ações concretas, a reação dele foi de pânico total. Lágrimas, promessas, palavras desconexas. Verônica, por sua vez, reagiu com ódio, como se minha exigência de dignidade fosse um ataque pessoal. A situação descambou para um confronto, em que se misturaram xingamentos e acusações. Havia vizinhos olhando pela janela e eu sentia o peso do julgamento externo. No meio do embate, algo mudou. O olhar do meu filho não era apenas de medo, era de quem ouviu a própria voz dizer coisas das quais se envergonhava. Ele caiu, literalmente, sentou no chão e encostou a cabeça nas mãos. Vi a fragilidade de quem se reconhece culpado. Não festejei a queda, senti pena e compaixão. Mas também entendi que compaixão sem medidas é conivência. Foi ali que Damião fez o que eu não podia obrigá-lo a fazer. Pediu ajuda de verdade. Pediu que eu desse um tempo para ele sair de casa e se reposicionar. Propôs procurar emprego, aceitar a responsabilidade de pagar as parcelas e pediu que não o entregasse ao ostracismo. Eu ouvi o pedido e senti pela primeira vez que havia uma vontade real de mudança. Decidimos então que o melhor seria ele sair temporariamente. Isso não foi expulsão movida por raiva, foi uma condição para que ele se reconstruísse. Organizaram-se caixas, desfeitas inumeráveis de rotinas e objetos. O filho saiu com uma mochila e olhos inchados, mas com uma determinação que, em silêncio, prometeu transformar-se. No dia da partida, ele me abraçou por um longo tempo. Senti tudo: arrependimento, medo, esperança. Deixei que fosse. Amor não segura no lugar só porque tem medo de perder. Nos meses seguintes ele trabalhou. Foi difícil. Teve dias de dúvidas, outras vezes se sentiu pequeno demais para os encargos. Procurou emprego simples, aceitou serviços que antes desdenhara. A primeira carteira assinada num emprego honesto trouxe-lhe um orgulho tímido que quase me fez sorrir sozinha. Ali estava a prova de que, quando se impõem limites firmes, a alma pode escolher se ajeitar. Ele cumpriu com esforço os pagamentos acordados. Nunca publiquei esses detalhes como troféu. Contei-os entre amigos em murmúrios de satisfação. O processo com as joias também foi se ajustando. O centro comunitário, após averiguações, devolveu algumas peças, mediante comprovação das fotos e relatos. Não veio tudo. Algumas peças sumiram sem rastros, mas recuperar parte foi o suficiente para que o vazio do porta-joia se amenizasse. Eu guardei as peças num estojo fechado, como quem protege as cicatrizes curadas. Houve outros custos. A relação com os pais de Verônica permaneceu tensa por longos meses. Ocasionalmente haviam encontros com palavras pegando fogo, e outras vezes com pequenas conciliações. Dona Rocio escreveu-me uma carta pedindo perdão que guardo até hoje. Nela, mais do que as palavras, havia um pedido de entendimento. Dom Sebastião, orgulhoso, demorou mais para aproximar-se.
A humilhação de ver um plano ruir diante de tanta clareza é coisa pesada. Mas com o tempo e com a distância que o filho impôs, apareceram sinais de que nem tudo era irreversível. O mais interessante, para mim, foi observar o que aconteceu com Damião. Trabalhando, ele começou a frequentar um grupo de apoio por indicação de uma amiga que conhecera no emprego. Não vou me estender em rótulos, mas vi que ele buscou ajuda profissional, que conversou com um terapeuta, que entendeu padrões antigos que precisavam de intervenção. Havia tristeza, sim, mas também uma disciplina nova. Ele comparecia às parcelas, telefonava nos domingos para contar as pequenas vitórias. Aos poucos, as visitas domingueiras voltaram, no início curtas, depois mais longas. Ainda tinha, de vez em quando, um olhar de culpa, mas o olhar de orgulho foi chegando. Numa tarde de domingo, organizei um almoço simples e chamei só amigos próximos. Patrícia, Luzia, Dona Consuelo e alguns vizinhos que haviam me apoiado. Pensei que seria bom celebrar a calma que se instaurara. Preparei as comidas que sempre gostei de fazer, um arroz bem temperado, feijão com cheiro de casa, salada simples e uma sobremesa que minha mãe costumava fazer. A casa estava clara, limpa, com uma sensação de recuperação. Quando Damião entrou, trouxe com ele um homem simples, gentil, que logo se apresentou como alguém que o ajudara no novo emprego. Havia nos olhos dele um respeito pelo trabalho, uma humildade que me palpava o coração com ternura. Também apareciam, com o tempo, sinais de que ele encontrara alguém com quem construir sem pressas. A mesa daquele almoço não foi cena de reconciliação absoluta. Não houve abraços fervorosos entre mim e Verônica. Ela nem apareceu. Mas foi um momento de paz. Rimos de memórias simples, partilhamos histórias de turnos cansativos. Lembramos de pequenas vitórias. A sensação foi de que aquela casa voltara a pertencer a mim, não por domínio, mas por reconhecimento. Enquanto os risos enchiam o ar, senti que havia cumprido algo que não era sobre punição, mas sobre ensinar, mostrar que limites são amor que preserva a dignidade. Ao final, olhei para os amigos e disse em voz baixa: amar às vezes é soltar para que o outro aprenda a segurar. Não foi uma frase para filosofia de botequim, foi algo prático que eu sentira no dia a dia. Deixar meu filho ir para que ele possa voltar diferente foi um dos gestos mais dolorosos e necessários que já fiz. Lições assim não têm garantia de final feliz, mas oferecem caminho. Os meses seguintes foram de rotina mais serena. Damião mantinha o compromisso de pagar as parcelas. Existiam reuniões com o advogado para ajustar algumas coisas, mas nada de espetáculos. O contato entre mim e Verônica permaneceu cortante. Havíamos apontado limites, e ela escolheu se distanciar. Não forçaria uma relação onde só havia agressão. O espaço entre nós era uma contenção sadia. Com o tempo, decidi doar parte do que havia de valor simbólico que sobrou, não por esquecimento, mas por escolha consciente. Algumas peças menos importantes foram entregues a projetos de mulheres em situação vulnerável, mas dessa vez com minha autorização e minha presença. Doar quando se tem agência é outra coisa, dá sentido e não é humilhante. Recebi visitas frequentes, convites para tomar um café, histórias de vizinhos que também aprenderam a não se calar diante da violência velada. Minha casa passou a ser um ponto de encontro, onde às vezes discutíamos como proteger nossos lares dos pequenos atentados que insinuam possessões. A proteção veio, claro, por meio de ações legais quando necessárias, mas também por vizinhança atenta, por amizades firmes e por não ceder ao embate emocional que torna tudo mais doloroso. Eu sempre pensei que um lar se sustenta por tradições e memórias, mas aprendi que ele também precisa de regras. Regras que não ferem a ternura, mas que impedem que a ternura seja usada como desculpa para a apropriação. Uma mãe que ama também pode impor limites. Isso não a torna menos mulher, nem diminuirá sua compaixão. Pelo contrário, é uma prova de maturidade. Quando olho para o porta-joias agora, não vejo apenas as perdas. Vejo a certeza de que preservar minha história não significa arrancar do outro a possibilidade de se reerguer. O meu anel, a pulseira, os brincos, nem todos voltaram, e isso doeu. Mas a maior recuperação foi ver meu filho se tornar alguém que já não busca atalhos.
Houve momentos em que me questionei: será que fui dura demais? Será que perdi a chance de um perdão mais rápido? A resposta veio nos olhares de Damião, nos telefonemas sinceros, nas pequenas contribuições que fez e continua fazendo. O equilíbrio entre proteger e perdoar é contínuo e exige decisões sempre renovadas. E eu, que sempre fui acostumada a cuidar de outros, aprendi a cuidar de mim com a mesma intensidade. Hoje, quando recebo visitas e arrumo a cozinha que por décadas foi minha sala de oração silenciosa, lembro de cada etiqueta amarésna, de cada bilhete deixado, do bilhete de confie, vê, que me fez rir com amargura no começo. Lembro da foto no recibo, Verônica entregando o pacote e escrevendo: "Você não precisa mais". Essa frase que um dia me atingiu com a força de um tapa, hoje me serve como lembrança de por que tomei as medidas que tomei. Não foi vingança. Foi defesa, e defesa é uma forma de amor por si mesma. Sei que nem todo mundo terá o mesmo destino que eu tive: recuperar parte das joias, ver o filho reconstruir-se, sentir a casa renascer. Mas também sei que há caminhos possíveis quando se age com clareza. Procurar ajuda, documentar, falar com quem conhece a lei e, sobretudo, não se anular. Isso fez parte da minha salvação prática. Por fim, quero dizer algo a você que me ouve ou lê. Impor limites não é caráter de amargura, é exercício de respeito próprio. Não é fácil e pode doer ver a quem se ama confrontado com as consequências, mas é um passo necessário para que a relação, se tiver futuro, seja renovada sobre bases mais sólidas. E se restou alguma dúvida sobre o que fiz? Posso apenas afirmar que todas as minhas escolhas foram feitas com uma mistura de cansaço e coragem, com vontade de proteger meu abrigo e, ao mesmo tempo, de abrir caminho para que meu filho se encontrasse. Não foi simples, não foi sem dor, mas foi honesto. Agora convido você a pensar: já precisou impor um limite para se proteger? Como foi isso? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a encontrar coragem. Se essa história tocou você, siga o canal para ouvir outras narrativas de quem luta por dignidade no cotidiano. Obrigada por estar aqui comigo.